Olá, seja bem-vindo ao canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar sobre Jó. Jó, um homem muito sincero para com Deus. A maioria das pessoas conhecem a história de Jó. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele se desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou de Jó que Jó era o homem mais piedoso, correto, que viveu na terra em sua geração. Jó inicialmente tinha 10 filhos, 7 filhos, 3 filhas, porém o total dos seus filhos foram 20. Foram 20 filhos. Pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período do intenso sofrimento no qual ele foi submetido, mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros e em suas casas faziam banquetes, onde se confraternizavam. Jó era pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos. Continuamente buscava a Deus, orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifício em nome deles. Em que época ocorreu a história de Jó? Há uma pergunta. Essa pergunta é muito difícil de responder, pois não há como determinar com clareza quem foi o autor do livro de Jó e traz seu nome, nem mesmo a data em que foi escrito. Existe referência de Jó no livro do profeta Ezequiel, onde ele é mencionado ao lado de Daniel e Noé. Alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, por exemplo, o fato de ele ter vivido cerca de 2 séculos e o papel que desempenhava semelhante ao de Abraão como sacerdote da sua família. A riqueza de Jó. Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Jó possuía muitos bens. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande de gado que na época em que viveu certamente representava um patrimônio muito grande. Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos a seu serviço, de modo que, somando tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente. Era o homem mais rico do Oriente. O sofrimento e a paciência de Jó. Segundo o texto bíblico, num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor. E a melhor interpretação sobre a expressão filho de Deus nesse texto é que se trata de anjos. E, no entanto, no meio deles estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou a Satanás se havia observado Jó. Perceba que Deus que foi quem iniciou a conversa sobre Jó.
Ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento, o qual foi submetido, mas o próprio Deus. Diante de testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens que o desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que a sua fidelidade estava condicionada nos bens que Deus havia lhe concedido. E se caso tudo aquilo se fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todo o seu gado, seus servos foram mortos ao fio de espada. E como se não bastasse tudo isso, seus filhos que estavam todos reunidos em casa do seu primogênito morreram, quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou as suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e o adorou. Nessa hora em que ele diz as conhecidas palavras: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. A doença de Jó. Mais uma vez os filhos de Deus se apresentaram perante Deus, no meio deles estava Satanás. Novamente o Senhor perguntou a ele sobre Jó, e dessa vez ele afirmou: Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de muita saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. Só não poderia matá-lo. Sabendo que Jó foi ferido com feridas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, apesar essa descrição poder representar apenas um estágio da sua doença. A Bíblia também nos diz que Jó se raspava, usava caco de telha para se raspar. O comportamento da mulher de Jó. Ao ver o marido em tanto sofrimento, a mulher de Jó aconselhou a amaldiçoar a Deus e a morrer. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus e que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó para sua mulher foi que ela estava falando como uma doida. O termo hebraico traduzido doida possui um sentido de infidelidade, apostasia, ou seja, Jó lhes disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de Deus e que assim como derramou sobre ele o bem, também poderia derramar aquele mal temporal, mesmo não sendo injusto. Os amigos de Jó. Segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos também eram sábios, ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo. A situação de Jó era tão complicada que num primeiro momento seus amigos não o reconheceram ao longe. Então eles se compadeceram, choraram, rasgaram cada um o seu manto e lançaram pó sobre suas cabeças. Eles ficaram com Jó durante 7 dias
e 7 noites, sem dizer uma só palavra. Tamanho era o sofrimento. Depois o silêncio foi rompido. Iniciou-se uma longa e formal discussão entre seus amigos. Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discurso com raciocínio a causa e efeito, onde basicamente acusavam Jó de ser culpado por tudo aquele sofrimento que estava passando. Assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó acusavam ser adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles exortaram a se arrepender. No discurso dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Após as acusações dos amigos de Jó e de sua tentativa de justificar-se em um jovem chamado Eliú, o nome comum entre os hebreus, chamou a atenção para o papel de discipulador do sofrimento, de modo que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz. Deus responde Jó. Depois de grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, por meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizera-se com Jó, que Jó percebesse a sua ignorância. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois Ele tudo pode e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo. Ele não necessita de ninguém, que ninguém lhe aconselhe em nada. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também surpreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram a Jó. Deus restaura Jó. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e deu-lhe o dobro de tudo o que antes havia possuído. Assim Jó veio ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Jamima, Késia e Querem, Apuque, e foram as mais formosas mulheres em todo o Oriente. Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até a 4ª geração. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, referiu-se a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Assim nós, como seres humanos, como servos de Deus, devemos de compreender quando é a vontade de Deus na nossa vida
e muitas vezes passamos por provas muito difíceis. Mas não devemos de reclamar, não devemos de blasfemar, não devemos de murmurar, não devemos de amaldiçoar, porque nada acontece sem a vontade do Senhor. Se você gostou desse estudo, inscreva-se no canal, aperte o sininho das notificações para que você fique a par de todo o conteúdo postado no nosso canal. Deixe seu like e que o Senhor Deus nos abençoe em nome de Jesus.